Nessa continuação da nossa videoaula, a gente vai falar inicialmente de relacionamento. Na verdade, nós falamos muito de relacionamento nos slides anteriores, até mesmo nas aulas anteriores, mas vamos apresentar aqui o conceito de relacionamento. O relacionamento em um banco de dados, ele é uma relação que existe quando um ou mais dados de uma tabela estão relacionados de alguma forma, estão relacionados com um ou mais dados de outra tabela. Como nós estamos falando aqui nas nossas aulas de um banco de dados relacional, um relacionamento ele é a operação essencial, a operação principal para o funcionamento de um banco de dados relacional. Então, eu tenho diversos tipos de relacionamentos, nós vamos falar um pouco sobre esses tipos nos próximos slides. Então, o relacionamento ele existe quando um ou mais dados de uma tabela estão relacionados com um ou mais dados de outra tabela. O primeiro tipo de relacionamento existente é o relacionamento 1 para 1. Então, no relacionamento 1 para 1, cada registro de uma tabela vai estar relacionado no máximo a um registro de outra tabela e vice-versa. Então, um registro de uma tabela está relacionado a apenas um registro da outra tabela. Exemplificando, para ficar mais fácil, tenho aqui no slide um cadastro de alunos de uma escola e tenho um cadastro de jogadores do time da escola. Então, nessas duas tabelas, nesse exemplo, cada aluno da escola ele só pode ser inserido, cada aluno cadastrado na tabela alunos, só pode ser inserido na tabela time uma vez. Interessante observar que eu posso ter alunos que estão cadastrados na tabela de alunos, mas que não fazem parte da tabela de time. Eu posso ter alunos na escola que não fazem parte do time. Porque o registro da primeira tabela ele pode existir no máximo uma vez na segunda. Então eu posso ter um aluno que tem uma ocorrência na tabela time ou que não tem. Por outro lado, eu não posso ter um aluno cadastrado no time que não esteja cadastrado como aluno da escola. Então, para inserir alguém na tabela do time, é obrigatório que esse aluno já esteja inserido na tabela de alunos. Esse tipo de relacionamento 1 para 1 ele não é um relacionamento muito comum em banco de dados e geralmente ocorre quando ambos os campos das duas tabelas são chave primária. Então, no nosso caso, que é o que ocorre? A chave primária da tabela de alunos é o código do aluno e a chave primária da tabela do time também é o código do aluno. Então, esse seria um exemplo de relacionamento 1 para 1. No nosso caso, nosso segundo exemplo, eu tenho relacionamento 1 para muitos. No relacionamento 1 para muitos, para cada registro da primeira tabela, podem existir um ou mais registros correspondentes na segunda tabela. E por outro lado, o inverso. Para cada registro na segunda tabela, existe apenas um registro correspondente na primeira tabela. Esse relacionamento é o relacionamento mais comum existente em banco de dados relacionais. Então, 1 para muitos, no qual um registro da primeira tabela pode existir uma ou mais vezes na segunda tabela, porém, um registro na segunda tabela só pode existir uma vez na primeira tabela. Para ficar mais fácil, vamos pegar aqui um exemplo, através das duas tabelas do slide. Então, eu teria aqui uma tabela de clientes, e teria aqui uma tabela de veículos. Então, na minha tabela de clientes, tenho dados referentes a cada um dos clientes. Na tabela de veículos, eu tenho CPF do dono do veículo e dados referentes ao meu veículo. Vamos observar que nessa
primeira tabela na minha tabela de clientes, a coluna CPF, ela é a chave primária da tabela de clientes. Vamos observar também que o campo CPF está na tabela de veículos. Ele é então a chave estrangeira da tabela de veículos, como a gente viu na primeira parte da nossa aula. Então eu tenho aqui um relacionamento com o intuito de identificar qual é o dono, com o objetivo de identificar qual é o dono de cada um dos meus veículos cadastrado na tabela de veículos. Esse relacionamento é um relacionamento clássico, um para muitos, porque eu posso ter um cliente que tenha um ou vários veículos cadastrados. Eu posso ter um cliente cadastrado aqui nessa tabela de clientes que tenha mais de um veículo cadastrado na tabela de veículos. Então é um para muitos. No nosso exemplo eu tenho aqui o meu cliente, a minha cliente Ana Paula, que tem aqui cadastrados 3 veículos no nome dela. Então, um para muitos. Posso ter um cliente, que seria aqui o João Paulo, que tem apenas um veículo cadastrado. E posso ter também clientes, tenho aqui no caso o primeiro e o último cliente, que não tem veículo cadastrado. Então, uma ocorrência na minha primeira tabela de um registro pode ter um relacionamento com um ou com vários registros da outra tabela. Ou mesmo eu posso ter um cliente que não tem nenhum veículo cadastrado na outra tabela. Por outro lado, um veículo cadastrado na tabela de veículos e só pode ter um dono. Então, da segunda tabela para a primeira, a única correspondência possível é 1. Eu não posso ter um veículo cadastrado que tenha esse cadastrado sem dono. Um veículo tem um dono e um dono apenas. Então, esse relacionamento é um relacionamento 1 para muitos. A última possibilidade que eu tenho é o relacionamento muitos para muitos. Nesse caso do relacionamento muitos para muitos, cada registro da primeira tabela pode existir, para cada registro da primeira tabela, podem existir um ou mais registros correspondentes na segunda tabela. E vice-versa. Para cada registro da segunda tabela, pode existir um ou mais registros na primeira tabela. Alguns exemplos desse relacionamento muitos para muitos seria um professor. Posso ter um professor que pode ministrar aula para várias turmas. Então, ele pode ministrar aula para uma turma, para 2 turmas, para diversas turmas. E por outro lado, cada turma ela também pode ter aula com vários professores, com 1, com 2, com vários professores. Então é um relacionamento de muitos para muitos. Um outro exemplo, um autor, ele pode escrever vários livros, ele pode escrever um livro, vários livros. E o inverso também é válido. Cada livro pode ter 1, pode ter 2, pode ter diversos autores. Então é um relacionamento muitos para muitos. Na prática, esse tipo de relacionamento muitos para muitos, ele é separado em 2 relacionamentos 1 para N, da seguinte maneira. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui então uma tabela de professores, com alguns professores cadastrados. Tem uma tabela de turmas. Essa tabela é para eu implementar a questão de um professor ministrar aula para diversas turmas. E também para cada turma poder ter diversos professores. Eu tenho aqui embaixo uma tabela de aulas. Então, ao invés de implementar um relacionamento muitos para muitos, eu posso criar uma tabela aqui abaixo, que é uma tabela de aulas. Então, eu posso criar essa terceira tabela, que seria essa tabela de aulas. E nessa tabela eu vou implementar o relacionamento de 1 para N. Então, seria como se essa tabela de aulas ela representasse uma tabela com detalhes relacionados à tabela de professores e relacionados à tabela de turmas. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Essa tabela de aulas, essa tabela de detalhes, ela tem um relacionamento 1 para N com a tabela de professores, porque nesse caso aqui, cada professor ele pode ministrar várias aulas. Eu tenho aqui a professora
Ana Paula, segunda professora, ela tem aqui várias aulas. Por outro lado, cada aula, cada registro de aula tem apenas um professor. Também tenho aqui um relacionamento da tabela de turmas com a minha tabela de aulas. Porque cada turma ela vai poder ter diversas aulas. Então, a turma identificada aqui como primeiro período, ela tem aqui diversas aulas. Então, um relacionamento 1 na tabela turma para N na tabela de aulas. Por outro lado, cada uma das minhas aulas existentes, elas possuem apenas uma turma realizando a aula. Vocês podem observar, então, que eu tinha um relacionamento que era muitos para muitos, que foi decomposto em um relacionamento 1 para N da tabela professores para a tabela aula e 1 para N da tabela turma para a tabela aula. Então, houve essa decomposição. Então, fecho a aula com essas referências utilizadas pela elaboração do material. Espero que tenha ficado claro esses conceitos referentes a banco de dados, porque são conceitos importantes que nós vamos utilizar no decorrer do curso. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato tanto comigo quanto com o consultor de vocês, para que a gente possa esclarecer isso da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção.